Eu quero falar um pouco com vocês sobre o tempo, as fases, as etapas da nossa vida. Eu acho que você já conseguiu entender que na verdade o tempo é um recurso, e um recurso que não pode ser reaproveitado, que não pode ser recuperado. Talvez uma das coisas mais valiosas que temos é o tempo. E quanto mais rápido nós entendermos que estabelecer um tempo de qualidade para a nossa vida, quanto mais rápido entendermos que a vida é única, curta e rápida, inevitavelmente esse entendimento vai fazer com que nós não percamos tempo, que não joguemos nosso tempo fora. É lógico que uma parte do seu tempo é extremamente saudável que você dedique essa parte para que você venha ter lazer, uma diversão, se distrair. É importantíssimo. Pessoas que acham que vieram nessa vida apenas para trabalhar, que colocam um dinamismo acima da média na sua vida e acha que isso é saudável, é só uma questão de tempo até ela descobrir que acabou ficando sozinha, acabou ficando doente e pior, não dá para recuperar mais. Filhos só são crianças uma vez na vida. Você só é jovem uma vez na vida. Casamento, certo? Aquela coisa gloriosa e satisfatória do início do relacionamento, na verdade, ele acaba acontecendo uma vez só. Então, aproveitar o tempo é algo que nós devemos fazer o mais rápido possível. Nós estamos vendo um texto que diz que tentaram prender Jesus, mas ninguém conseguiu prendê-lo, simplesmente porque não era o tempo dele ser preso. Quando nós olhamos para tempo, é importante entender que Deus é atemporal. Deus vive na eternidade. Para Deus, o tempo em si, para Ele, não existe, né? Não faz diferença. Ele é eterno. Foi, é e sempre será. É assim que funciona. Mas para nós, não. Nós temos aí, né? Normalmente, a via de regra, 9 meses para nascer, de 1 ano a 2 anos para andar, de 10 a 12 normalmente para descobrir que os adultos, nossos pais, não são super pessoas. Nós temos aí basicamente 30 anos para amadurecer. Algumas pessoas dizem, profissionais da área de psicologia, que o indivíduo que não amadurece até os 30, ele pode ficar esperto, mas vai ser bobo. Já vi uns caras velhos bobo. Ele sabe ganhar dinheiro, ele tem uma situação boa, mas você começa lá, é uma bobeira. Em pessoa, o que é isso? Falta de maturidade. Se tu está com 30, acenda a luz de emergência e amadureça o mais rápido possível, ok? O primeiro tempo que eu quero falar com você é o tempo dos outros. Aquele tempo que não é seu, mas você gostaria que fosse. O Salmo 73, ele ilustra isso de uma forma belíssima. Põe para mim, Salmo 73. Aqui, isso, vamos lá. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, né? Para com os limpos de coração. Preste atenção agora. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram, faltou ou pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por quê? Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte,
mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Só aí, preste atenção, qual é o problema do salmista aqui? Me parece que esse é o salmo da comparação. Me parece que esse texto define a pessoa que olha para o tempo dos outros, para aquilo que está acontecendo na vida dos outros, e não consegue entender que o tempo dos outros não é o seu. Muitas pessoas se perdem canalizando tanta atenção para o que está acontecendo na casa do vizinho, na empresa do vizinho, na igreja do outro pastor, que esquece de canalizar suas forças para fazer as coisas acontecerem na sua própria vida. O salmista está dizendo que ele quase caiu, seus pés vacilaram, ele quase desviou. Quando ele começou a olhar o tempo dos outros. E o que estava acontecendo na vida dos outros era muito diferente do que estava acontecendo na vida dele. Aprenda uma coisa: em muitas fases da sua vida, o casamento de outras pessoas vão estar melhor que o seu. A situação financeira de outras pessoas vão estar melhor que a sua. A aparência dessa pessoa vai estar melhor que a sua. Você precisa ter maturidade para entender que o tempo dos outros não é o seu tempo. Pare de olhar o que está acontecendo na vida de seu vizinho. Trabalhe, ore, entenda que o seu tempo vai chegar. E não use a medida dos outros para estabelecer a sua. O tempo dos outros não é o seu. Pare com isso, amadureça. Vamos voltar para cá? Segundo tempo, fora do tempo. Aquilo que nós queremos, mas ainda não é o nosso. Pastor, que exemplo você pode usar para isso? O Saul. Saul queima uma etapa. E gente, muita coisa, né, que nós vemos, nós até poderemos adquirir e ter, mas não fora do tempo. Tenha maturidade para entender que coisas fora do tempo pode deformar você. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Eu li um livro esses dias do Carlos Drummond, e o título dele é Fora do Alcance das Crianças. E ele começa a explicar por que é que tem coisa que a gente não recebe. Porque Deus não dá determinadas coisas para crianças. Tem que ter maturidade. Você tem que entender que tem coisas que são para você, mas ainda não é o seu tempo de alcançá-las. Sabe o que eu aprendi? Quando é fora do tempo, Deus não dá. Você pode espernear do jeito que você quiser, que Ele não vai se sensibilizar com você, porque Ele quer ser o melhor. Deus não age dessa forma. Então, se for fora do tempo, querido, não queira queimar etapa, porque o negócio vai dar ruim. Está lá com Moisés, fora do tempo, achou que era o libertador, se lascou, foi para o deserto. O tempo de Deus é correto. Aguarde o que Deus tem a fazer por você. Amém? Ele não chega atrasado na sua vida, no seu casamento. Ele não chega. Ele sabe o que está fazendo. Ele está cuidando de você. Muitas pessoas se atrapalham querendo coisas fora do seu tempo. Nós temos aqui para adiantar também aquilo que está no tempo para acontecer. E aprenda uma coisa nessa vida: toda oportunidade, ela tem um tempo de duração. Você precisa saber qual é o seu tempo de casar. Não queira casar antes da hora, e também não case depois. Não queira ter filho antes da hora, mas também não tenha filho velho demais, que pensa no pessoal chato.
Essa turma que tem filho depois de velho. É uma tribulação, uma tribulação, uma tribulação e uma tribulação. Quem tem um filho novo demais, não está preparado para criar o filho. Quem tem filho velho demais, parece que o menino é um bibelô. Não vamos entrar aqui na igreja, porque pode, certo? Ter bactéria. Bactéria deve ter na sua cabeça, infeliz. Você tem que descobrir qual é o seu tempo de casar. Você tem que descobrir qual é o seu tempo de agir em favor das suas finanças. É o seu tempo. Peça a Deus para te dar discernimento. Chegou a sua hora de viver. Descubra quando ela é, em qual área é, e mergulhe com toda a sua força. É assim que funciona. Está assim de gente que não investe tempo, sabe, para ter um discernimento, às vezes numa consultoria, em alguém que tem experiência. Para que aprender com seus erros, se você pode aprender com os erros dos outros? Você tem que descobrir seu tempo. Qual é o seu tempo? Jesus está no casamento de Caná. Maria fala para ele, eles não têm vinho. Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Calma, eu sei o meu tempo. Você tem que entender o tempo da espiritualidade. O tempo de investir em leitura, em busca por Deus. É muito importante isso, gente. Descubra o seu tempo, as coisas que têm que acontecer, no seu tempo. Para alguns, esse tempo pode chegar um pouco mais cedo. Para outros, um pouco mais tarde. Para outros, chega no modelo mais fácil. Para outros, no modelo mais difícil. Mas entenda isso. Eu vejo pessoas querendo viver o tempo dos outros. Eu quero pessoas querendo viver coisas fora do tempo, antecipando e quebrando a cara, tomando decisões equivocadas. E pessoas que sequer são capazes de entender o seu próprio tempo. O próximo, o tempo de Deus. Tem o seu tempo. Pastor, mas o meu tempo não é o tempo de Deus? Não era isso que você está falando? Não. O seu tempo é o tempo que você tem que aproveitar para estudar. É o tempo que você tem que aproveitar para investir em você. O tempo de Deus é aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E é importante você entender isso. Quando é que Deus vai fazer? Quando chega o tempo dele, eu procuro, primeiro, não olhar para o que está acontecendo na vida e no tempo dos outros. Hoje, eu procuro olhar de uma forma sábia para não querer as coisas fora do tempo. Eu busco a maneira, de aproveitar todas as oportunidades para entender o meu tempo, sabe, aquilo que Deus está preparando para mim, ou me dando a oportunidade de viver. Mas o tempo de Deus, no que diz respeito principalmente a ministério, a ações que vão mudar a nossa vida, precisa ser entendido. Quando eu olho para Davi, sendo ungido por Samuel como rei, sabia que o trono era seu futuro. Profecias, se é que eu posso chamar isso de profecias, mas incentivo, que diziam, mata o camarada, porque se você matar, você se torna o rei. Ele disse, mas esse não é o tempo. Para que o tempo e que as coisas de Deus se cumpram na minha vida, eu não preciso puxar o tapete de ninguém. O que Deus tem para mim é meu. É assim que funciona. Eu não estava em casa, é o que Davi poderia dizer. Quando Samuel esteve lá, todos os meus irmãos estavam lá. Eu estava no campo trabalhando, mas ninguém comeu nada. E o ungido fui eu, porque o tempo de Deus chegou para a minha vida. É importante você entender isso. Se nós não amadurecermos para dar uma olhada nisso, está assim de gente vivendo fora do tempo. Adultos vivendo como adolescente. Pessoas que tinham uma situação financeira melhor ontem e hoje continuam gastando no mesmo tempo. É assim que funciona.
homens casados vivendo tempo e comportamento de solteiros, pessoas invertendo tudo e pior, trazendo dores, desconfortos, adversidades para a sua vida. Está na hora de você tomar uma decisão para mudar a sua história. É para isso que você vem à igreja, sabe para quê? Para entrar pelo teto paralítico e para sair pela porta andando. Nós vamos para a presença de Jesus para sair de lá melhor do que entramos. Esse é o propósito. Sair daqui uma esposa melhor, um marido melhor, um colaborador melhor, um empresário melhor, um pastor melhor, um amigo melhor. É para melhorar. O trabalho do Senhor tem o propósito de nos levar para a próxima fase da nossa vida. Aproveite esse tempo, o tempo da graça, o tempo do favor de Deus. Eu não sei o que você tem vivido, não, mas por favor, melhore a sua ótica. Não dá para demorar para ser a melhor esposa, porque Jesus está voltando. Não dá para demorar para ser o melhor marido. Não dá para demorar para ser fiel. Não dá para demorar. Transforme-se agora, porque talvez não dê mais tempo.